Olá, pessoal! Vamos ver a regência, né? Muito tempo que a gente não está falando de regência, né? Naquela situação aleatória, né? Antes do número 100 apareciam muitos casos de regência, agora está voltando alguns casos de regência. O verbo pedir. Como é que a gente constrói a frase com o verbo pedir? Vamos ver. Peço-lhes para dizerem aos pais sobre o atraso do pagamento das mensalidades. Pediu-o desculpas pelo atropelamento. Para pedir de Deus o perdão, é preciso arrependimento e compromisso de não mais pecar. Então vamos lá. O verbo pedir, todas as frases usando o verbo pedir. Veja, nós temos pedir, a gente pode pedir às pessoas, né? E a gente pode pedir alguma coisa para essas pessoas. Então, quando pede às pessoas, ele tem a preposição a. Então, pedir a Deus, pedir ao pai, à mãe, aí ele vai... Né? E o coisa, ele é zero. Então, pediu um doce, não pode ter preposição. Então, essa é a diferença. Indireto, chamado indireto de pessoa com preposição a. E direto de coisa, sem preposição. A gente chama, então, de preposição zero. Então, vamos ver frase por frase? Vamos lá. Peço-lhe para dizerem... Veja, peço-lhes pessoa. Então, se ele é pessoa, é indireto, tá certo. Para dizerem, veja, pedir isso aqui para dizer aos pais, isso é coisa. Se é coisa, você vai ter que construir a frase diferentemente, olha lá. Então, peço-lhes que digam aos pais. Tá? Isso aqui tudo vai ser coisa. Então, se isso aqui é coisa, então ele é direto, sem preposição. Eu não posso ter essa preposição para. Veja que a gente erra muito, hein? O verbo pedir, a gente erra bastante numa situação dessa. Vamos ver a outra? Pediu desculpas pelo atropelamento. Veja, pedir, desculpa. Desculpa é coisa. Se é coisa, zero. Não pode ter preposição. Pediu, isso aqui é pessoa. Se é pessoa, precisa de uma preposição. E a preposição é a. Veja, a diferença é que quando você tem uma preposição a, ele é objeto indireto. E aí você tem que usar lhe ou lhes, né, que caracteriza um pronome átono indireto. Então a frase ficaria correta. Pediu-lhe. Pediu-lhe. Veja, então esse lhe aqui, pessoa. Pessoa não pode ser direto. O a, osas é direto. Lhe, lhes, indireto. Repetindo, o a, osas, o pronome o a, osas, objeto direto. Sem preposição. Regência zero. Pediu-lhe, lhe e indireto. Então você tem pessoa e indireto, coisa direto. A mesma coisa nós temos nessa outra frase. Veja, para pedir de Deus o perdão, é preciso arrependimento. Pedir o perdão é a coisa. Pedir o perdão, coisa. E você está pedindo perdão de Deus? Não, perdão a Deus. Apesar de que essa frase poderia ser entendida de uma outra maneira, tá? Mas... porque você poderia imaginar pedir perdão, para pedir perdão de Deus. Então, na realidade, esse de Deus estaria associado ao perdão e não ao pedir. Mas como nós estamos analisando o verbo pedir, então nós vamos considerar que esse de Deus estaria ligado ao pedir e não o perdão. Tá. Então, e a frase ficaria perdão, pedir a Deus ou perdão. Então, você teria aqui um verbo transitivo direto, que eles chamam, né? Transitivo indireto, ou também bitransitivo. Pessoa, indireto, coisa, direto. Veja, tá aí o verbo pedir. Interessante. Vale a pena a gente não errar. Veja, nós temos aí a palavra... é erro de pronúncia, né? Eu gosto de levantar esses erros, né? O sujeito fala assim, meu cérebro,
Meu cérebro não funciona. Não funciona mesmo. Meu cérebro não funciona. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.